Eu sou um telespectador, um ouvinte, é a palavra mais correta, assíduo da Band News. Gosto muito do pessoal que trabalha lá, dos jornalistas, o Luiz Megali, Sheila Magalhães, a Carla Bigato, se eu não me engano o nome dela. Eu confundo ela com outra Carla que tem no jornalismo, mas eu tenho quase certeza que é a Carla Bigato. É competente jornalista, muito inteligente, muito rápido de raciocínio. Eles três são muito competentes. E tem o quadro José Simão, que eu gosto muito também. Mas eu não posso deixar passar o que aconteceu sem comentar. Como telespectador, não tenho influência nenhuma, não sou uma pessoa importante, mas sou um telespectador e tenho a minha opinião, tenho o meu direito à opinião, como qualquer telespectador, como qualquer ouvinte, né? Hoje a internet permite isso pra gente. E o Luiz Megali foi intelectualmente desonesto, eu diria até que covarde, jornalisticamente falando, com o governo Lula. Ele falou que o governo Lula tem só 38% de mulheres e que só aumentou 8% em relação ao governo Lula do 1 e 2, né? Lá de 2002 e 2006. Onde é que está o grande problema aí? Primeiro, o governo Lula 1 e 2 seria muito mais fácil do Lula ter um número maior de mulheres porque o Lula tinha uma composição do Congresso mais favorável. A gente tem um Congresso hoje 90% contra o Lula. E o jornalista tem que ser intelectualmente honesto para levar isso em consideração. É quase impossível você governar com 90% do Congresso contra. E o Lula tem que fazer acordos. Infelizmente, isso delibera cargo nos ministérios e no segundo e no terceiro escalão do governo. Mas o pior de tudo em relação a isso é que não há no mundo nenhum governo, nem mesmo uma das mulheres do governo, que tem 38% de presença feminina. Pode pesquisar em qualquer lugar do mundo. Não existe nenhum lugar do mundo que tenha um governo com 38% de mulheres. Eu estou falando de todos os países do mundo. Em relação ao Brasil, então, o governo de Tarcísio aqui em São Paulo, que é o queridinho da mídia, não tem 10%. Não tem 10% de mulher no governo do Tarcísio. No Bolsonaro não chegava a 5%. E pode puxar os governos petistas, PCBistas, governos mais à esquerda, mais não vai ter, você não vai achar nos 27 estados do Brasil, você não vai achar nenhum governo que tenha mais de 30% de presença de mulher no governo. Nas prefeituras a mesma coisa. Então o governo Lula tem que ser louvado por ter 38% de presença de mulheres num governo que tem que fazer várias negociações com o Congresso, entregando cargos. É quase impossível você pensar que isso acontece. Outra coisa também que o Megali fez, e eu achei uma covardia da parte dele, e se não foi de propósito, aí é pior, porque ele demonstra uma coisa que ele não é incompetência. E o Megali não é um cara incompetente, não é um jornalista mal informado. Se fosse o Ened, que é tendencioso, que é intelectualmente desonesto com a esquerda, eu até entenderia. Mas o Megali não podia ter feito isso. O Megali falou que só tem uma mulher no governo Lula que é de primeiro escalão, que é importante, que é a Simone Tebet. Mentira dele. Os dois principais ministros do governo Lula é o Haddad, da Economia, e a Marina Silva, do Meio Ambiente. Você fazer um comentário e excluir a Marina Silva de um dos principais cargos hoje no Brasil é covardia, é desonestidade. A Marina Silva hoje, mais importante que o Haddad, a Marina Silva tem enfrentado terrorismo das queimadas que a imprensa não está falando, não está divulgando, não no tanto que era para falar. A gente não está tendo queimada no Brasil, a gente está tendo terrorismo ambiental. Estão colocando fogo de propósito para prejudicar o governo Lula, principalmente na agenda ambiental. Prejudicar a Marina, porque existe uma má vontade com a Marina, e dá para ver que existe, quando o Megalo faz um comentário e diz que a Marina não é importante, porque ele esquece que a Marina do primeiro escalão do governo, que o meio ambiente é tão importante quanto o da Simone Tebet, né? Então, fiquei muito triste por ser ouvinte da Band News, por gostar dos comentários deles. É claro que a opinião a gente sempre respeita, mas não é justo, não é justo um jornalista do gabarito do Megali fazer um
um comentário tão covarde, tão desonesto em relação ao governo Lula. Eu sei que a mídia é anti-esquerda. Eu sei. A Band é anti-esquerda, a Band News é anti-esquerda, a Globo é. Não adianta dizer que não é. Jornalista da classe média alta, jornalista geralmente é pessoas ricas, a pessoa da elite, eles não são inclinados para a esquerda, eles são inclinados para o centro e para a direita, eu sei disso. Mas tem que ter o mínimo de respeito com o telespectador, e eles têm. Eu acabei de falar que eu sou ouvinte deles, assíduo, e eles são três jornalistas excelentes. A Sheila Magalhães, que, inclusive, parabéns a Band News por isso, que ela é a chefe do Legal, é a chefe porque é muito competente pelo que eles falam. O Reinaldo Azevedo já rasgou elogios a ela. Mas eu tenho certeza que na Band News, por exemplo, que é comandada a redação, a parte jornalística comandada por ela, não tem 38% de mulher trabalhando, tenho quase certeza. Então, eu fiquei muito triste mesmo pelo que o Megali fez. Porque a intenção dele era falar que a fala do Lula não condiz com a realidade, porque o Lula reclamou que na ONU nunca teve uma mulher como presidente do Conselho da ONU, alguma coisa assim, né, tá, da ONU. E o Lula tá certo. A fala do Lula na ONU, não só em relação a esse assunto, em relação a tudo que foi falado, foi impecável. Querer desmoralizar o Lula com relação ao que ele falou da ONU, dizendo que o Lula não tem moral para falar sobre o que ele falou, ele tem moral sim. Tudo que o Lula falou na ONU, o Lula é um democrata, o Lula combate a fome, o Lula é contra as guerras e o Lula é a favor das mulheres ter cargos nos grandes escalões. No governo dele tem 38% de mulheres, nem o governo não tem isso. Então, não precisava. Se não queria elogiar o Lula, pela fala dele na ONU, deixasse passar despercebido. Mas fazer isso foi covardia.